presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo com trecho de noticiário da Rede TV em que o jornalista Boris Casoy lê diversas frases de líderes mundiais defendendo que a soberania brasileira na Amazônia fosse reduzida. Bolsonaro acrescentou: frases de décadas, interesses de sempre. No vídeo, o jornalista Boris Casoy lembra as seguintes frases do ex-presidente socialista francês François Mitterrand: o Brasil precisa aceitar uma soberania relativa sobre a Amazônia. Do ex-vice-presidente americano Al Gore: ao contrário do que os brasileiros pensam, a Amazônia não é deles, é de todos nós. Do ex-mandatário soviético Mikhail Gorbachev: o Brasil deve delegar parte de seus direitos sobre a Amazônia aos organismos internacionais competentes. Do ex-primeiro-ministro inglês John Major: as campanhas ecológicas internacionais que visam a limitação das soberanias nacionais sobre a região amazônica estão deixando a fase propagandística para dar início a uma fase operativa que pode definitivamente ensejar intervenções militares diretas sobre a região. O jornalista Boris Casoy concluiu perguntando: você entendeu? Todos sabem por que acabou-se com a prisão após segunda instância. Todos sabem que o Supremo Tribunal Federal, que então era presidido por Dias Toffoli, só pautou essa matéria porque o maior interessado era o Lula. Era o Lula. É o Lula. Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupção e lavagem de dinheiro. Eu vou ser bastante breve, acho que uma das discussões que está na mesa sobre valer ou não para processo em andamento, essa PEC, que vai ser certamente aprovado por essa casa, há todo o anseio popular e também a movimentação dos deputados, o que é positivo. E quero deixar minha opinião desde já que, por ser norma processual, nesse caso, deveria valer para todos os casos, inclusive os que estão em andamento. Aqui na Câmara, todos sabem por que acabou-se com a prisão após segunda instância. Todos sabem que o Supremo Tribunal Federal, que então era presidido por Dias Toffoli, só pautou essa matéria porque o maior interessado era o Lula. Era o Lula. É o Lula. Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupção e lavagem de dinheiro, foi o maior interessado na decisão do STF, e o STF, por meio do seu presidente, Dias Toffoli, só pautou essa matéria por conta deste maior interessado chamado Luiz Inácio Lula da Silva. E eu vou dizer aqui, tem gente que não gosta de falar isso em público, mas aqui na Câmara todo mundo sabe, todos os deputados se conversam, os bastidores, senadores, todo mundo sabe, deputada Adriana, deputada Paula, que o Lula foi o maior responsável para que se mudasse essa jurisprudência, o que já é um absurdo em si, porque a lei deve valer para todos e não deve olhar para pessoas individualmente. A Constituição deve ser interpretada de acordo com os valores que estão ali esculpidos e não de acordo com o réu que está sendo atingido por uma de suas, por um desses valores que estão ali na Constituição. E tornar a nossa Constituição maleável a ponto de colocar o país na triste posição de o único no mundo em que não há prisão mais para quem está condenado em segunda instância, é algo que é, para mim, como cidadão, principalmente como jovem, inconcebível. Eu quero acreditar num país melhor, eu quero acreditar num país em que todos estejam sendo julgados com justiça, sob a mesma lei. E no caso do Lula, ele foi condenado, aliás, em 3 instâncias. Foi, inclusive, o próprio STF negou-lhe habeas corpus. Então nós temos uma situação anômala no Brasil, que é histórica, em que, a depender do poder da pessoa que está sendo investigada ou do poder da pessoa que é ré, muda-se a interpretação constitucional. Isso é um absurdo. E eu repito, deputados aqui na Câmara, todo mundo sabe. Se alguém quiser dizer que eu estou errado, fique à vontade. Pode contradizer a liberdade de expressão de cada um, mas eu tenho essa
não é nem convicção, nem certeza. Essa constatação pelo que a gente ouve aqui na Câmara, que a gente ouve de membros do próprio Judiciário, do Ministério Público, não importa que o Lula foi o maior responsável por esse atraso para o Brasil, que foi o fim da prisão em segunda instância. Mas precisa ser dito de forma muito clara. Eu quero parabenizar seu trabalho à frente da Frente Ética de Combate à Corrupção, minha colega deputada Adriana. Nós, na comissão mista, na Frente Parlamentar Mista em defesa da volta da prisão em segunda instância, senador Álvaro Dias e eu, ele presidindo pelo Senado, eu pela Câmara, como seu vice-presidente. Também estamos trabalhando arduamente, somos muito cobrados pela sociedade, deputada Paula, não entendem muitas vezes que não é tão fácil pautar aquilo que se quer, mesmo que a sociedade pressione, mas felizmente os trabalhos estão recomeçando nessa área, antes tarde do que nunca e antes tarde do que mais tarde, que os condenados voltem à cadeia. Minha opinião é de que essa PEC deve valer para todos os processos e não só para os novos iniciados daqui para frente. A lei deve valer para todos, é uma norma processual e por isso mesmo ela precisa ser implementada uma vez que essa emenda constitucional seja promulgada e que seja o quanto antes. É isso que espera a sociedade brasileira. Volta da segunda instância, prisão após segunda instância, já. Obrigado. Eu vi o nosso deputado, que é presidente da Frente contra a Corrupção, dizer o seguinte: aqui todo mundo sabe que esta decisão tomada no Supremo Tribunal Federal foi para favorecer o ex-presidente Lula. Mas não é só dentro do Senado, não. A nação toda sabe disso. A nação toda sabe disso. E isso aí é o que me causa mais indignação como magistrada que fui, porque isso desmerece o Poder Judiciário. Isso desmonta a credibilidade do Poder Judiciário. Porque, para proteger nós abrimos a porteira. Podemos, a partir de agora, proteger qualquer com simulacro de interpretação. De forma que esta PEC tem um valor extraordinário no momento em que ela acaba com essa questão que foi inventada. Mas outras situações, outras interpretações podem ser vistas. E é por isso mesmo que o parlamento tem de ficar muito atento ao Poder Judiciário, na sua cúpula, inclusive, que cabe justamente ao Senado, não é por os limites necessários ao Supremo Tribunal Federal. Eu estou muito preocupado que o ano está terminando, escasseiam muito as nossas reuniões presenciais. Então, antes que se perca a oportunidade, eu quero apresentar uma questão de ordem, que passo a ler. Nos termos do artigo 403, artigo 380, 382 do Regimento Interno, suscito então a seguinte questão de ordem, uma matéria que é um clamor nacional. A previsão de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal está contida no artigo 52 da Constituição e na Lei 1079, em caso de crime de responsabilidade. A competência para processar e julgar esses crimes é nossa, é do Senado Federal, cujo procedimento está descrito nos artigos 377 seguintes do Regimento Interno. Em todas essas normas, verificamos que o legislador delegou à mesa do Senado a competência para receber ou não a denúncia contra ministro do Supremo. Porém, o que ocorre na prática é que o presidente do Senado solicita normalmente um parecer da assessoria técnica ou advocacia do Senado. Registre-se que, além de verificar os requisitos formais, o parecer adentra o mérito, normalmente adentra o mérito da denúncia, para identificar a ausência de justa causa, e opina invariavelmente pelo arquivamento de qualquer denúncia recebida. No entanto, independentemente do conteúdo do parecer técnico, ele é apenas opinativo e deveria ser submetido à mesa,
ato contínuo e não servir de base para que o presidente do Senado arquive as denúncias de forma monocrática. Nesse sentido, compreendemos que o presidente do Senado caberia apenas a verificação dos requisitos formais elencados no artigo 43 da Lei 1079. Assim, temos que o procedimento atual afronta as normas legais e não tem amparo legal, pois o artigo 44 da Lei 1079 diz expressamente que a denúncia é recebida pela mesa do Senado. Então, senhor presidente, para não me alongar muito e não precisar citar os vários artigos que são suficientemente conhecidos, nós vemos aqui que a norma interna dos deputados lá já é assim, a mesa é ouvida, aqui não é ouvida. O artigo 382 do Regimento Interno estabelece que no processo de crime de responsabilidade no Senado, aplica-se no que couber a Lei 1079, Lei de Crimes de Responsabilidade. Esta lei, por sua vez, reza no artigo 73 que no processo de impeachment de ministro do Supremo ou da Procuradoria-Geral da República, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Penal. Por sua vez, o Código de Processo Penal, no artigo 581, inciso 1º, e no artigo 582, prevê que cabe recurso em sentido estrito para o Tribunal de Apelação de decisão de não recebimento da denúncia. Então, senhor presidente, a questão de ordem que eu quero aqui formular a Vossa Excelência é que responda os seguintes questionamentos. Que dispositivo regimental dá competência ao presidente do Senado para decidir monocraticamente sobre os pedidos de impeachment protocolados nos termos da Lei 1079 de 1950, em substituição à mesa do Senado? Questionamento 2. No caso de negativa ao item 1º, em que momento a mesa do Senado deve ser ouvida para decidir sobre o parecer opinativo da assessoria técnica do Senado? Item 3. No caso de negativa do item 2, e considerando a decisão monocrática do presidente do Senado pelo arquivamento de denúncia por crime de responsabilidade, qual é o procedimento para a interposição de recurso ao plenário contra essa decisão? Então, senhor presidente, em caso de indeferimento da presente questão de ordem, solicito recurso ao plenário da decisão, nos termos do artigo 405 do RISF. Essa é a questão, presidente, para que não termine o ano, que está próximo o término, e tenhamos essa questão resolvida já de 2 anos à espera de respostas. Obrigado. A mesa recolhe a questão de ordem de Vossa Excelência e responderá oportunamente. Só pediria a Vossa Excelência que desse uma ideia do oportunamente, porque há quem diga que oportunamente significa nunca. Então, gostaria que Vossa Excelência marcasse um prazo. E há quem diga que oportunamente significa oportunamente. Senador Eduardo Girão.